Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Persona Singular, o nosso bate-papo de sábado, nessa temporada incrível sobre o empreendedorismo. Já falamos sobre vários assuntos, mas o de hoje vai chamar a sua atenção porque eu tenho certeza que você nunca tinha imaginado isso. Já falamos sobre empreendedorismo, empresas, pessoa física, mas será que o empreendedorismo é só isso? Hoje, para bater um papo comigo, está alguém que resolveu empreender na política. Isso mesmo que você ouviu, empreender na política. Seja bem-vindo, Mário Afonso Wojteksen. Eu demorei até a falar o nome dele porque ele é conhecido como Mário Sena. Seja muito bem-vindo ao Persona Singular. Ivana, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado aí pela essa oportunidade de nós estarmos hoje no Persona. Agradecer a você, agradecer à Rádio Difusora. Dizer que para mim é uma grande alegria, uma grande honra a gente poder falar um pouquinho a esse público da Rádio Difusora, né, das redes sociais, do grupo, sobre empreender na política. Gente, o assunto é interessantíssimo, porque política não é só voto, cargo ou eleição. Política, eu acredito que seja o maior empreendimento que alguém possa fazer. Segura a mão aí, aumenta o volume do seu rádio, acessa o nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha. Tem alguma coisa para escrever, comentar, ou quer falar sobre o assunto? Deixa escrito lá, que a gente tem o maior prazer de responder você e também saber qual é a sua dúvida. Mário, é o seguinte, o papo vai render hoje. Eu tenho um cafezinho para servir aqui para você. Aliás, Jonathan, me traga essa bandeja aqui, porque nós estamos no patrocínio da Bali Energéticos. Esse programa não é pouca coisa não, gente. Para começar com tudo aqui, esse cafezinho aqui, para te receber aqui no programa. Gente, vocês precisam ver esse café. Olha, tem esse aqui, gente, da Bali, que é o Red Dragon, que é para gamer. Já tinha visto isso? Não conhecia. Esse aqui é uma versão mais forte, digamos assim, para os gamers, aquela galera que fica horas e horas jogando. Tem esse aqui, vamos provar? Vamos provar. Gente, vocês estão preparados para isso? Porque hoje é gamer o negócio aqui. Agora, Mário, vamos lá. Me conta um pouco da tua história, porque você é um empreendedor nato, você é um empresário. E aí, cair na política? Volta um pouquinho nesse tempo e conta para nós aqui, para a galera conhecer um pouquinho quem é Mário Sena, ou Mário Afonso. Bom, Ivana, vamos lá, Ivana. Eu nasci em Canoinhas, que fica no Planalto Norte de Santa Catarina. Iniciei minha vida profissional em Blumenau como bancário, no ano de 1980. Em 88, eu vim para o oeste de Santa Catarina, trabalhando com venda externa de uma empresa chamada Ico Comercial. Iniciei aqui em toda a região oeste vendendo máquinas e ferramentas. E aí me transferi para Pinhalzinho no ano de 92 e em 94 montei uma empresa em Pinhalzinho chamada Sena Embalagens, daí o apelido. Ah, mas não tinha relação com o Ayrton Senna? Não tinha relação com o Ayrton Senna, não tinha relação com as iniciais dos nomes lá de casa. Minha esposa chama Cláudia, e o meu nome é Mário Afonso, então o A de Senna é do Afonso. Então, Cláudio Afonso. Isso, nome dos filhos, que entram as iniciais, então nós montamos a junção e criamos a Sena Embalagens, uma empresa que fabricava caixa de papelão voltada no início para a indústria moveleira da nossa região. Né? Nós estávamos começando aí na década de 90 a produzir móveis em série em toda a região. Maravilha, eu tinha muitos clientes aqui que produziam beliche, produziam cama, produziam roupeiros e precisava de caixa para transportar. Então nós vimos essa oportunidade e montamos em Pinhalzinho porque era o centro da região oeste, né? Ficava no centro da onde nós comercializávamos na época, que era de Ponte Serrada a Dionísio Cerqueira, nós estávamos no centro. Então montamos a empresa aqui. E aí, Ivana, você começa a participar dentro da comunidade de várias entidades, até para que você possa, de certa forma, devolver para a tua comunidade todo o apoio que você recebe quando você empreende no município. Né? Porque você passa... Então, eu participava de muitas entidades, participei de muitas entidades, entre elas, eu fui presidente durante 2 gestões da Associação Comercial e Industrial de Pinhalzinho, a nossa ACIP. E você sempre, Ivana, quando a gente está na associação, você sabe que tudo gira em torno da política. Tudo você precisa de apoio de uma administração municipal. E nós temos a grande mania de só criticar. Todos nós criticamos os políticos, nós criticamos a política. E em 2016, eu tomei a decisão de, em vez de criticar, participar, para mostrar que é possível fazer política de uma forma diferente.
Fomos candidatos em 2016, fomos eleitos, e tão logo assumimos a Prefeitura de Pinhalzinho, nós procuramos levar para a Prefeitura o que nós fazemos numa empresa. E o que dificilmente se faz numa Prefeitura, que é você dizer assim, a Prefeitura tem uma receita, mas ela tem despesa e ela tem custo. Então, quando eu comecei a falar em Pinhalzinho que um aluno custava tanto, eu comecei a ter muita crítica, porque todo mundo dizia, não, a educação não é custo, a educação é investimento. Não, a educação tem custo. O transporte é um custo, a energia, a água, é tudo custo. O investimento é o material didático, é a capacitação do professor, é construir uma nova escola, mas nós temos custo. E você tem que fazer como você faz numa empresa. Você arrecada 10, você não pode gastar 11. Você tem que gastar no máximo 10. O ideal é gastar 9, para que te sobre 1 para investir. Né? Então nós levamos isso e aí nós fomos percebendo de que nós éramos muito carentes de informações na prefeitura. Nós não tínhamos informação, nós não podíamos consolidar as informações, porque a prefeitura, você tem muitas unidades. Pinhalzinho são 35 unidades, entre unidade de saúde, entre escola, entre secretarias, entre área de cultura, área de esporte, e você não tinha um sistema que era um só. Você tinha vários sistemas e você não conseguia fazer essa junção. Por quê? Porque nós não tínhamos capacidade de transmissão de dados, internet. E aí eu volto em 2017, porque a mudança tecnológica é tão grande que a gente às vezes esquece. Exato. Mas em 2017 nós tínhamos na região oeste de Santa Catarina uma empresa que fornecia internet. Que, diga-se de passagem, era aqui de maravilha, a MHNet. Era uma das únicas empresas que nós tínhamos em toda a região oeste que fornecia internet. E a nossa maior capacidade de transmissão e transferência de dados era 10 mega. E isso não suportava com que a gente tivesse uma transmissão. Então, nós demos início em Pinhalzinho, transformando Pinhalzinho numa cidade digital, que foi o que nós chamamos. O que foi isso? Uma rede de fibra ótica da Prefeitura Municipal, ligando todos os 35 pontos da Prefeitura e podendo fornecer internet gratuita ao nosso município nos espaços públicos, nas praças principalmente. Né? Em 2017, Em 2017 nós iniciamos, concluímos em 2018. Concluímos em 2018 e a partir de 2018 nós começamos a trabalhar um Pinhalzinho desburocratizado. Pinhalzinho sem papel. Por quê? Porque nós começamos a poder transmitir dados, nós podemos começar a trabalhar digital, nós passamos a acabar com os protocolos escritos. Nós passamos a ter um aplicativo onde o munícipe poderia entrar e fazer as suas solicitações pelo smartphone, pelo computador. Né? Então, nós começamos a empreender na tecnologia, mas voltado a ter informação e agilidade nos serviços. E desburocratizar, principalmente isso. Eu, como disse, eu fui muito cobrado pelo setor empresarial. Primeiro, quando eu assumi a Prefeitura de Pinhalzinho em 2017, e Maravilha estava vivendo a mesma situação. Nós assinamos lá em 2016, o prefeito da época assinou um TAC com o Ministério Público da dita acessibilidade. Sim. Então, para você ter uma ideia, quando eu cheguei na prefeitura no dia 1º de janeiro de 2017, nós tínhamos 228 projetos parados no Departamento de Engenharia, alguns há mais de 2 anos. Eram projetos de uma calçada, mas tinha um projeto de loteamento, projeto de edifício, projeto de edificações. Isso tudo estava fazendo com que o município não investisse mais. Os investidores, os empreendedores estavam começando a se cansar porque não conseguiam avançar nos seus investimentos. Pinhalzinho estava começando a andar para trás. E o desemprego pegando, porque você não conseguia investir. E aí nós começamos, então, a trabalhar nesse sentido de desburocratizar, de facilitar, sabe? E começamos a trabalhar nesse sentido, resolvendo todos os problemas, tudo que estava, e trabalhando nesse sentido de facilitar, de aproximar as empresas da prefeitura. O empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, ele era informal por quê? Porque ele não conseguia atender a burocracia da prefeitura. Porque você queria abrir uma empresa, você levava 60, 90 dias para poder ter o CNPJ. Então, todo mundo corria da prefeitura. E nós começamos a mudar isso.
Tanto é que Pinhalzinho hoje, para você ter uma ideia, Pinhalzinho hoje você abre uma empresa em 12 minutos. Uau! Em 12 minutos você abre uma empresa no município de Pinhalzinho. Gente, essa é a nossa realidade loucura. hoje. Eu tenho orgulho em falar, Ivan, que Pinhalzinho, nos últimos 5 anos, é o primeiro colocado no ranking nacional do Ministério da Economia, veja bem, Ministério da Economia, como o município que tem o maior número de liberdade econômica. Vocês estão ouvindo isso, gente? Nós somos o número 1 no Brasil, dentre os 5.570 municípios, Pinhalzinho é o número 1. Uau. O que é liberdade econômica? A liberdade econômica é você ter a dispensa de alvarás, é você ter a dispensa de licença. E como é que nós conseguimos fazer isso tudo? Nós conseguimos fazer isso tudo porque nós classificamos as atividades de baixo, de médio risco, classificando e automatizando todo o sistema. Porque isso a tecnologia, a conectividade não deu condição. Você abre uma empresa no município de Pinhalzinho hoje, os escritórios contábeis, quando eles lançam a atividade, depende da atividade, ela passa automático, não pega a mão humana de ninguém. Né? E você tem a tua inscrição, o teu CNPJ em 12 minutos. Você já pode começar a comprar para a tua empresa, você pode começar a operar a tua empresa. E, diga-se de passagem, sem você pagar a taxa de alvará, sem você pagar a taxa de vigilância sanitária, sem você pagar várias taxas. E aí vem a dita acessibilidade. E aí nós damos um prazo, porque nós acreditamos no empreendedor. Ele se autodeclara se ele faz atendimento ao público, se o estabelecimento dele tem acessibilidade. Então, ele tem esse prazo de 90 a 180 dias para que a gente possa ir lá visitar e fiscalizar e confirmar. Mas dando a liberdade para eles poderem já começar exatamente, empreendendo. Exatamente, para ele se autodeclarar, né? Se ele está cumprindo a legislação ou não. Então, isso fez com que Pinhalzinho, nos últimos anos, ela desenvolvesse muito, né? Tanto gente, aqui, que Mário Afonso foi reeleito prefeito em 2020. Exatamente. Isso. Nós fomos reeleitos prefeito em 2020, com a maior diferença histórica de votos numa eleição em Pinhalzinho, que nossos municípios aqui no Oeste, eles têm essa característica de sempre ter eleições muito apertadas, né? E nós fomos eleitos com 3 candidatos com uma diferença histórica muito grande. E aí, Ivana, como eu vinha falando, nós tínhamos que aumentar a receita do município, para que a gente pudesse cumprir com tudo que nós planejávamos fazer. E para aumentar a receita, você precisa fazer com que a atividade econômica cresça, porque Exatamente. Quem faz a receita é o empreendedor. E nós temos em Pinhalzinho, que toda a nossa região tem, uma agricultura muito forte. Nós temos uma agricultura muito forte no nosso município, assim como toda a região. Mas hoje todos sabemos de que é muito difícil a vida do agricultor, porque são 7 dias por semana, 24 horas por dia. É a maior empresa a céu aberto, para que ele você não controla. Possa trabalhar. E o que falta para o agricultor crescer? Mão de obra. Porque ele não podia usar a tecnologia. Porque a tecnologia precisa de conexão. E aí nós iniciamos em 2019 a rede de fibra ótica para todas as comunidades do interior do município de Pinhalzinho. E concluímos 100% no ano de 2021. Gratuitamente? Hoje eu tenho orgulho de dizer, Ivan, de que a Prefeitura de Pinhalzinho levou cabo de fibra ótica para as 16 comunidades do interior do município de Pinhalzinho. Né? Nós levamos, a Prefeitura fez todo o investimento, nós temos todo o investimento, e aí que talvez uma das melhores coisas que nós fizemos no nosso governo. Nós fizemos todo o investimento, e aí nós chamamos a empresas que fornecem um sinal de internet e fizemos uma concessão. O município fez uma licitação, um leilão, para que elas fornecessem o sinal para o agricultor. Então, o agricultor paga pelo sinal conforme o pacote que ele escolhe, que começa em 50 mega. Entendi. Ele tem 50, ele tem 100, 200 e 400 mega de velocidade. Então, ele paga, mas ele paga um valor abaixo do que todos nós pagamos aqui. Não, e com a estrutura montada também, porque lá no interior tem que fazer. O investimento foi da prefeitura. A empresa que fornece o sinal, ela não precisa investir, então ela não precisa tirar esse investimento. Ela precisa tirar os custos do sinal. E a prefeitura recebe um valor, para você ter uma ideia, o ano passado, nós tínhamos aí
400 mega de velocidade, e aí é mega full, é velocidade real. Uau. Porque você tem 1.600, 1.700 ligações. Você tem 400 mega full. A empresa estava cobrando R$ 89,00 esse pacote de 400 mega, e a prefeitura recebe uma taxa de R$ 14,00 por ligação. Com essa taxa, nós criamos um fundo de investimento. E esse ano, a nova gestão, porque nós acumulamos aí nesses últimos 3 anos um valor devido nessas taxas. A gestão está podendo levar câmaras de monitoramento para o interior para levar mais segurança com o recurso dessas taxas. Então é um projeto que ele é totalmente viável, porque você sempre tem um recurso nesse fundo que só pode ser usado para ampliar os serviços fornecidos de conectividade no interior. E um detalhe, ir melhorando a vida da população em geral. Mário, é o seguinte, experimenta o nosso energético aqui, que o bate-papo tá maravilhoso. Inclusive, gente, o cafezinho veio fornecido aqui pelo Super Belusso, no patrocínio da Bali Energéticos, que tá aqui conosco, nosso patrocinador. Mas, Mário, você falou um assunto que realmente chamou muita atenção lá no início. Ao invés de ficar reclamando sobre a gestão pública, você decidiu empreender na política, participar da política, se candidatar. Claro que você abriu um pouco mão da tua vida de empreendedor para poder transformar um pouco a realidade do município de Pinhalzinho, tá? Hoje você não é mais prefeito, porque ele foi reeleito em 2020, se afastou em 2024, mas hoje você faz parte da Comissão Nacional dos Municípios. Confederação Nacional, é CNM. Confederação Nacional dos Municípios. Assim como as empresas têm, uma entidade, e vamos falar no município, nós temos as associações comerciais e industriais, que é quem congrega e busca tornar cada vez mais autônomas as empresas. Os municípios também têm. Nós temos aqui, por exemplo, Maravilha é sede da Merrius, que é a Associação dos Municípios aqui, que são 14 municípios. Pinhalzinho pertence à MOSC, que é uma associação dos municípios do Oeste de Santa Catarina, que cedia em Chapecó, são 20 municípios. E nós temos a FECAM, que é a Federação Catarinense de Municípios, que congrega os 295 municípios. E nós temos a CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, onde ela congrega os 5.570 municípios do Brasil, buscando lutar e trazer autonomia cada vez mais para os municípios. Porque aqui eu tenho que falar, Ivan, eu estou cansado de escutar esse discurso, eu já cansei de ouvir esse discurso, mas nós temos que falar aqui a verdade. Tudo acontece no município. O cidadão está aqui. O cidadão não está no estado, o cidadão não está no governo, o cidadão está na cidade, está no município. E nós temos que ter alguém que possa lutar para que esses municípios tenham autonomia, que hoje não tem. E esse é o papel fundamental da CNM. A CNM é um órgão que ele tem uma diretoria composta por 27 membros, é eleita pelos 5.570 prefeitos. Então, nós tivemos uma eleição no ano de 2024. Eu fui convidado a integrar uma chapa do quem estava na presidência, que era um ex-prefeito do Rio Grande do Sul, e eu fui convidado para apresentar o case de Pinhalzinho da desburocratização, no município de Nova Petrópolis. E aí, quando eu apresentei tudo que nós fizemos, principalmente como a Prefeitura de Pinhalzinho trabalha hoje com indicadores, e esses indicadores são custos, são investimentos, demonstrando para a população realmente aonde está indo o dinheiro. Quando eu apresentei isso, o presidente da CNM, que estava lá, ele veio e me disse: prefeito, você precisa levar isso para a CNM, você tem que levar, nós temos que levar isso para as demais prefeituras. Eu disse: olha, não tem problema nenhum. Aí ele me disse: nós vamos ter uma eleição em 24 e eu vou te convidar para fazer parte da chapa. E aí realmente ele me convidou em fevereiro de 2024, eu aceitei o convite, e nós fomos eleitos em 2024. Eu sou coordenador da região sul, eu coordeno hoje os municípios do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, levando as demandas da CNM e buscando as demandas da CNM. Esse é o meu trabalho. Diga-se de passagem agora, com essa transição na reforma tributária que nós vamos ter, tentando levar muitas informações, principalmente aos novos gestores que têm menos experiência que os demais, um pouco menos de conhecimento, e a gente tem levado isso tudo. E, claro, sempre participando de tudo, né? Exemplo, nós estamos tendo hoje e amanhã uma convocação dos prefeitos em Brasília,
para que os prefeitos estejam na manifestação que a CNM faz hoje no Congresso Nacional, hoje e amanhã, que é pressão em cima dos parlamentares na hora de votar, né? Nós vamos ter aí uma votação agora da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, que é um impacto muito grande para os municípios. Para os municípios, também, porque nós temos. Exatamente. A população talvez não conheça, ela desconhece o que eu vou falar agora. Porque ninguém aqui é contra pagar menos imposto. Principalmente quem ganha até R$5.000 pagar menos imposto de renda. Todos nós somos a favores, porque quanto menos imposto você paga, é mais dinheiro que circula no nosso comércio. Então, qual é o prefeito que não quer que o comércio dele fature mais? Todos. Então, todos nós somos a favor. Mas acontece que, a partir de novembro de 2022, também numa conquista da CNM, toda a retenção do imposto de renda sobre a folha de salário dos funcionários municipais e tudo que a prefeitura paga, que ela retém imposto de renda dos prestadores de serviço, fica no município como receita própria. Né? Então, o município passou a ter uma receita, incorporar, aumentar a receita. Eu vou falar de Pinhalzinho, que eu conheço os números e acredito que Maravilha seja muito parecido, porque nós temos essa característica muito parecida de Pinhalzinho e Maravilha, inclusive na arrecadação. Em Pinhalzinho, o ano passado, nós tivemos uma receita oriunda da retenção do imposto de renda de R$6.600.000. Então, nós estamos falando aí de aproximadamente R$500.000. Esses R$500.000, você consegue fazer uma série de exames na saúde. Né? Principalmente porque o Estado e o governo federal não correspondem mais na saúde. Né? Você consegue fazer uma série, você consegue melhorar uma infraestrutura tanto no interior como na cidade, você consegue melhorar uma praça, você consegue fazer uma série de coisas, você consegue dar um material melhor na educação e uma série de situações com esse recurso. É um recurso próprio do município que você pode aplicar aonde você quiser. Não é carimbado, não é vinculado. Né? Então, com essa isenção, quem é que vai perder? Porque hoje nós temos que saber que mais de 90% do servidor público ganha até R$5.000. Isso é em Pinhalzinho, isso é em Maravilha, é em São Miguel do Oeste, é em todos os nossos municípios. Então nós vamos perder essa receita. Então a pressão da CNM é exatamente para cima dos parlamentares, é uma só. Aprovem. O trabalhador merece pagar menos imposto, mas o município tem que ter a sua compensação. Aonde que vai aumentar a nossa receita? Então a CNM ela vem brigando já há mais de 4 anos para que no mês de março de cada ano a gente receba 1,5% a mais no FPM. Uhum. Né? Então a briga exatamente hoje é essa. Olha, vamos aprovar o imposto de renda, mas vamos aprovar 1,5% do FPM em março para que a gente possa recuperar a nossa perca. Porque eu digo, onde é que nós vamos buscar no município de Pinhalzinho 6 milhões a mais? Nós estamos falando de 6 milhões, né? Não é R$6, são 6 milhões de reais. Isso é 22% da receita própria do município. É 22%, Ivana. Olha o tamanho do número. Mas e também não é só questão dos números, Mário. Aqui eu quero fazer esse parênteses para você que está me ouvindo, compartilhar com alguém que você conhece esse bate-papo de hoje, porque não é sobre política, é sobre os efeitos dela no empreendedorismo, que é importante que nós falemos isso aqui, Mário, porque você foi gestor público, é um empreendedor, tem uma veia empreendedora e trabalha muito com isso. Trouxe o empreendedorismo para a política para uma transformação. Sem ficar reclamando só do que os políticos deixam de fazer, é colocar a mão na massa. E isso, muitas vezes, engessa. Que nós falamos aqui sobre os números que não retornam, mas aí as pessoas estão dizendo, tá, mas e daí o que isso afeta a minha vida? Diretamente. Diretamente. A participação na política ela deve ser fundamental, não só como candidato, mas para entender esses resultados que acabam vindo num retorno financeiro e também de desburocratização, muitas vezes. Exatamente, Wanda. Eu falei aqui que tudo hoje é política nacional. Né? Se você vê, nós temos hoje a educação é uma política nacional, Plano Nacional da Educação. A saúde, Programa da Saúde da Família, o ESF, tudo é programa nacional, certo? E aí foi quando eu disse que é receita própria. Aí como é programa nacional, todo o recurso que vem do governo federal e do estado, ele vem vinculado grande parte a isso. Então você veja bem, vamos lá. Nós temos hoje, no mínimo, 25% da receita do município
ele tem que investir na educação. 15% mínimo na saúde. 25 mais 15, 40. Todos nós sabemos que a folha de pagamento dos municípios hoje gira na casa de 50%. Né? Bom, mas é muito alta. Nós temos que saber o seguinte, uma prefeitura não produz nada. Ela não fabrica nada, ela não vende nada. Ela faz serviço. Uma prefeitura só faz serviço. Ela faz serviço de limpeza, ela faz serviço de saúde, ela faz serviço de educação, ela faz serviço social, ela só presta mão de obra. Quem presta mão de obra precisa do quê? Pessoas têm salário. Então, se você tem 50% de folha com 40% entre educação, são 90%. Ou seja, te sobra 10% somente do orçamento para bancar todo o custeio dessa máquina, porque está despesa. Na prefeitura, precisa energia, precisa água, precisa combustível, precisa óleo diesel, né? Precisa telefone, precisa correio, precisa todas as despesas. Então, você tem 10% para tirar toda a despesa e sobrar para investir. E aí o que está acontecendo no Brasil hoje? Eu faço o programa, vou dar um exemplo aqui. O Brasil criou um programa da merenda escolar maravilhoso. Eu concordo que tem muitas crianças que não têm uma refeição em casa que deveria ser a básica e tem na escola. Isso é maravilhoso. Mas o governo federal que recebe a grande fatia do bolo teria que bancar isso. Ele cria o programa, ele diz que a merenda escolar tem que ser assim, e no início ele manda o recurso para fazer. E aí, todo ano, nós temos a inflação e ele não corrige o dinheiro. Vamos lá, o programa de merenda escolar foi criado lá em 2009, mas até hoje se corrigiu agora, o ano passado. Para você ter uma ideia hoje, para que todo mundo saiba hoje, a cada R$1 que o governo manda para uma merenda escolar, o município tem que colocar R$ 5,88 do seu recurso. Uau. Gente, é uma diferença muito grande. R$ 5,88. E para você ter uma ideia hoje, vamos falar da saúde, né? Vamos falar da saúde, vamos falar do remédio, né? Que o Brasil passou a ter que dar o remédio também, né? Então, quando criaram o programa, foi lá criado, saiu o genérico, foi tudo muito maravilhoso, né? Hoje, a cada R$1 que o governo federal manda para comprar remédio, o município tem que botar R$19,68. E aí que vem, mano. Eu preciso tirar dinheiro daquela rua que eu ia asfaltar, daquela escola que eu poderia construir, sabe? Daquela estrada rural que eu iria asfaltar para o agricultor, ou fazer uma ponte melhor, tirar aquela ponte de madeira e botar uma ponte de concreto. Eu preciso tirar desse dinheiro para completar a merenda escolar. E é isso que vem acontecendo hoje. Então, a Confederação Nacional, por ter hoje uma equipe muito técnica, nós temos hoje uma equipe técnica muito forte, para que ela possa analisar isso tudo, nós estamos dentro da Confederação criando um sistema e disponibilizando aos municípios para que ele possa começar a ter todos esses custos na mão e ele possa se analisar, realmente ele possa ver, né, onde é que está indo o dinheiro do município, o que ele tem que fazer para melhorar aqui, para que ele possa fazer ali. Então, uma das funções minha dentro da CNM é isso, é levar isso até as prefeituras, é apresentar isso para o prefeito, para o gestor, para que ele chame lá uma pessoa da equipe dele, para que a gente possa mostrar como é que opera, como é que tenha isso, para que ele possa fazer gestão. Porque eu falo o seguinte, do jeito que nós estamos vivendo hoje no nosso país, do jeito que nós estamos vivendo hoje, não existe mais amadorismo na política. Acabou. Acabou. Né? Nós precisamos ter gestão. Se nós tivermos aí um prefeito que só sabe fazer política, aí nós temos muitos, isso é bom. É bom um prefeito que só sabe fazer política, um prefeito que seja simpático, que mais agradável, mas que ele tenha a habilidade de contratar um secretário que esteja ao seu lado para fazer a gestão. Porque senão, daqui um pouco, os municípios que não fizerem isso não vão conseguir fazer o básico. Lamentavelmente, é essa a nossa realidade que a gente vem vivendo, e principalmente agora, onde nós vamos ter uma centralização de todos os recursos, porque não podemos esquecer que com a nova reforma tributária, tudo, inclusive a tributação que era municipal, passa a ser uma receita que vai para o governo federal e de lá ela volta para os municípios. Você acha que isso vai engessar bastante? Olha, os municípios conquistaram um espaço. Os municípios tinham conquistado, dentro da nova reforma tributária,
o que nós chamávamos de comitê gestor. Os municípios iam participar com um comitê gestor composto por 27 membros, né? Dos quais seriam 14 membros de municípios com até 50 mil habitantes, ou seja, os municípios pequenos participariam. Quem são esses? Servidores públicos efetivos, a grande maioria da área da arrecadação do município, indicados, e outros 13 aí eleitos também de municípios com mais de 200 mil habitantes, né? Então, nós teríamos um comitê, esse comitê gestor, ele trabalharia em cima de toda essa situação de distribuição desse recurso e tudo mais. Infelizmente, houve uma encrenca nessa composição de chapa, porque nós temos hoje a CNM, que é a Confederação Nacional, e nós temos a FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos. São prefeitos de capitais. São aí 30, 40 prefeitos que representam os grandes municípios. Então, eles iriam indicar os 13 e a CNM os 14. Mas eles queriam indicar mais. E aí houve uma concordância, e aí eu vou dizer para você assim, ó, é o nosso medo, porque você veja bem, o que acontece hoje, né? É uma das grandes lutas que a CNM tem e que está parado no STF. Está lá no Supremo Tribunal para que o Supremo decida. Receita do ISS sobre cartão de crédito, né? Então, eu acredito que em Maravilha, hoje, tudo que se compra aqui, 80% a 90% seja através do cartão de crédito. Ou Pix. Né? O cartão de crédito, quando eu falo crédito, também entenda-se o débito. Exato. Né? Tudo através do cartão. A operadora, ela paga o ISS, Imposto sobre Serviço, do cartão. Deveria ficar em Maravilha, o consumo é aqui? Não. Vai para a cidade, e lá em São Paulo, centraliza todas as operadoras de cartão. O imposto e o royalties sobre o petróleo. Tudo que se usa de combustível em Maravilha, os royalties ficam na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Então, agora que se diz o seguinte, que todo tributo vai deixar de ser, agora vai ser lá na origem, né? Todos os impostos não são mais pagos onde se produz, vão ser pagos onde se consome. Então, você acabou com isso. Ô, Mário, eu não quero te interromper, porque o nosso tempo aqui voa. E esse é um assunto de extrema relevância e importância. E eu falo isso para as pessoas que estão nos ouvindo aqui acompanharem um pouco mais esse assunto da política. E eu não quis te cortar aqui, você me perdoa. Mas é porque o nosso tempo ele é muito urgente aqui. Nós temos a programação no rádio. Mas para que as pessoas entendam, sabe? Essa importância. E eu vejo que você fala com muito conhecimento sobre isso. E aí eu queria voltar um pouco aqui no tempo e te fazer uma pergunta. Eu vejo que você foi gestor, você foi mandatário por 2 situações, e nesse teu afã de realmente produzir e fazer com que o município se torne independente, você sofreu um caso aí em 2024, foi isso? Isso, Ivandro. Em junho de 2024, no dia 19 de junho, uma quarta-feira, Ivandro, eu estava em Florianópolis e fui surpreendido no hotel, né, pela GAECO. Fui preso, inclusive em Florianópolis, no dia 19 de junho. Acredito que a população de Maravilha e região, todo mundo sabe, repercutiu nacionalmente, mas principalmente estadualmente a minha prisão. Né? Fui preso, fiquei 29 dias no presídio, fiquei afastado durante 6 meses da prefeitura, nos últimos 6 meses do ano. Fiquei afastado do dia 19 de junho ao dia 30 de novembro, afastado do município. Né? Por suspeita, eu posso falar, eu vou falar, mas eu não posso, porque é um processo que está ainda sob segredo de justiça. Embora eu pedi a quebra. Tenho a minha petição para tornar público, que era o que eu queria, mas o Tribunal de Justiça entende que não poderia. A parte prejudicada sou eu, queria tornar público, mas disseram que não. Mas isso, ele vai se encerrar, e o dia que se encerrar eu vou tornar isso público. Mas veja bem, Wander, eu fui preso por uma suspeita de fraude em uma licitação. Agora nós temos que falar o seguinte, a licitação é um valor de R$64 mil, né? E aí também todo mundo tem que saber que isso é uma contratação de uma empresa de assessoria em Brasília, uma assessoria parlamentar, na busca aí de recursos e na busca de resoluções de problemas, para que você evite que você esteja indo a Brasília todo mês para resolver problema. Então você contrata a empresa de lá. Mas essa empresa, ela tinha sido contratada pelo município de Pinhalzinho em 2012. Né? 2012, e aí venceu a licitação. Quando eu entrei, eu fiz uma licitação lá em 2019
para contratar essa empresa de novo. O interessante é que a empresa é tida como uma organização criminosa, um work clean. Mas essa empresa, em 2012, quando foi contratada, ela foi contratada com uma carta convite. Não houve licitação, foi uma carta convite, né? E eu fiz uma licitação e uma suspeita de fraude na licitação. Então, claro, nós temos ainda um processo. Como é que está esse processo? Esse processo hoje ele está aí na comarca de São Domingos, para que sejam ouvidas as testemunhas de defesa até o mês de novembro, e acredito que a partir daí o Tribunal de Justiça do Estado deve julgar. Tenho certeza que até o mês de abril ou maio a gente tenha isso, que a gente possa falar. Mas volto a repetir, né? Volto a repetir, e aqui não tenho medo nenhum de dizer, né? Sou totalmente inocente, foi um equívoco, eu digo que foi totalmente um equívoco, né? Um equívoco, porque, como eu falo, se o problema era a empresa, ela foi contratada, ela trabalhou, ela prestou assessoria a mais de 80 municípios de Santa Catarina, né? Então, infelizmente, eu digo o seguinte, às vezes você tem que pegar alguém para Cristo, né? E eu fui o escolhido para Cristo. Mas quando tudo isso se resolver, eu, inclusive, Ivana, nunca imaginei escrever um livro. Então eu tenho um livro pronto, escrito, para relatar tudo isso, para contar como foram meus 29 dias, para falar tudo isso, e aí vai ficar muito claro para que todo mundo possa acompanhar. E principalmente tornar público isso. Exatamente. E nós fazemos questão de falar e trazer isso ao conhecimento das pessoas, porque todo mundo pensa, não vou tocar nesse ponto, porque aí ninguém fica sabendo. Não, é importante trazermos para trazer transparência. Por quê, Mário? Eu ia falar prefeito. Porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas preferem omitir os fatos para dizer, não, aí ninguém fica sabendo. Não, é importante saber. O judiciário tem um papel muito importante e descortinar algumas situações, principalmente para a população que conhece o Mário, que conheceu a gestão dele, que porventura goste do seu trabalho, saiba a realidade. Eu vou falar aqui, vou falar da população de Pinhalzinho que me conhece, que sabe a gestão que nós fizemos em 8 anos e que elegeu novamente o meu sucessor. Foi o candidato que, em 2024, eu falei para a população de Pinhalzinho, dizendo, olha, o meu candidato chama-se Alessandro Beltrame, que é a pessoa que vai dar continuidade no trabalho que eu venho fazendo há 8 anos. E a população elegeu o Alessandro, com uma margem de votos bastante significativa também. É sinal que realmente ela confia em quem eu indiquei, porque confiou em mim, né? Então, e claro, a gente não quero politizar aqui, mas eu volto a repetir, eu fiquei 29 dias preso com suspeita em tese de fraudar uma licitação. Eu não fui condenado e fui preso 29 dias num presídio entre 2 facções, uma o PGC, outra o PCC, né? Então, Uau. 29 dias preso, sabe? Hoje nós estamos aí também na mesma situação, pessoas presas, tudo bem que é prisão domiciliar, mas sem nenhuma condenação, né? Inclusive começa o julgamento hoje, mas essa é a nossa realidade a nível de Brasil. E sem paixões políticas, minha gente, você que está ligadinho com a gente aqui no Difusora Maravilha no YouTube ou até mesmo no rádio, sem paixões políticas, vamos ter conhecimento para entender. Aqui nós não estamos falando de A ou B, mas sim para nós falarmos sobre pessoas e empreendedorismo, não só na questão jurídica, pessoa jurídica, mas pessoa física e também desenvolvimento, Mário. Um dos grandes pilares do Brasil é buscar se desenvolver. E eu vejo que você busca isso muito desde lá do início da tua carreira, também quando passou pela política, mas agora uma pergunta aqui. Posso fazer? Pode fazer. Pretensão política. Pode. Mano, como você falou, não queria politizar o programa, mas eu tenho um desejo, sim. Eu quero ser candidato a deputado estadual no próximo ano. Por várias razões. E aqui aponto uma delas, né? O que acontece hoje, Wanda? Nós estamos hoje... aí que eu disse que eu estou cansado de ouvir esse discurso, de que tudo acontece no município. Mas nós estamos hoje, por exemplo, vou citar a Santa Catarina. Nós temos 40 deputados hoje. Na próxima gestão vão ser 44, vão aumentar em 4 deputados. Nós temos hoje 40 deputados e eu acredito que desses 40 nós não temos mais do que 6 deputados que já foram prefeitos. Né? Então, eu creio que nós precisamos começar, o eleitor precisa começar a olhar isso. Ele precisa começar a olhar a experiência. Né? Porque quando você não tem a noção do que acontece no município, você acaba muitas vezes votando projetos de lei, como, por exemplo, esse do imposto de renda.
né, que você vai prejudicar o município sem saber, sem ver. Eu vou citar um exemplo aqui agora, por exemplo, vou citar um exemplo de um projeto que nós estamos vendo e estamos presenciando, por exemplo, vamos falar Estrada Boa Rural. Maravilha. Parabéns ao governo do estado, parabéns ao governador. Nós precisamos da infraestrutura no interior, porque o nosso interior hoje a produção é muito grande, nós temos indústrias lá nas propriedades, nós precisamos fazer com que o transporte seja mais eficiente, que o transporte possa transportar um volume maior para reduzir custos, exatamente isso. E aí o governo faz essa grande sacada mas aí o governo colocou várias regras. E uma das regras, ele diz que o quilômetro do asfalto pode custar até R$1 milhão. Uau! E esse projeto ele é aprovado. E nenhum deputado questiona isso. Então eu te pergunto assim, como é que você vai fazer asfalto de qualidade? De qualidade, vamos falar aqui de qualidade, no oeste de Santa Catarina, onde nós temos um solo vermelho, que muitas vezes tem umidade embaixo, e você tem que tratar, você tem que fazer uma camada de rachão, às vezes de 70, 80 centímetros de base, para você fazer isso, a R$1 milhão. E aí quando o governo faz obra, nós temos inúmero aqui, é só olhar, o governo gasta 4, gasta 5 milhões por quilômetro, mas o município tem que gastar 1 milhão, e ninguém questiona. Então, você veja bem, nós em Pinhalzinho, hoje nós temos uma usina de asfalto de um consórcio municipal, chamado CIDIR, são 15 municípios. Nós conseguimos asfaltar hoje no rural com qualidade, nós chegamos em torno de 1.100.000 a 1.150.000 ao quilômetro. Mas por quê? É um consórcio público, ele é isento de tributo. Quanto é a tributação? 34%, 35%. Então, consórcio público não tem imposto. Então, nós conseguimos fazer isso. Uma realidade diferente. Mas em municípios que não tem consórcio, que tem que pegar uma empresa privada, como é que ele vai fazer isso? Então, você, sabe? Então, eu acredito que com a minha experiência, com o meu conhecimento, com a visão municipalista que eu venho adquirindo a cada semana, estando na CNM, eu vou poder contribuir muito. Sendo um deputado, hoje, realmente pensando em legislar, função principal do deputado, legislar e fiscalizar. Hoje não quero aqui, e não entendam que eu estou criticando deputados em Santa Catarina, não é isso, mas nós estamos vendo a nível nacional hoje, o legislativo, as casas legislativas, inclusive as câmaras municipais, viraram Silvio Santos, distribuir dinheiro, né? É emenda parlamentar, é dinheiro aqui, é dinheiro ali. Agora, legislar e fiscalizar as obras realizadas, inclusive por dinheiro de emendas deles, eu nunca vi um deputado. Né? Eu não sei se vocês aqui já viram, por exemplo, um deputado fiscalizando as melhorias das SC. Né? Qual é o deputado? E olha que o deputado ele pode contratar até 22 funcionários por gabinete. É um absurdo isso. Né? Porque o deputado não está aí para gerar emprego, ele está aí para fiscalizar e legislar, mas ele pode ter 22 servidores trabalhando para ele. Qual é o deputado que vocês conhecem que tem um engenheiro no gabinete dele? Para que possa... qual é o deputado? Boa pergunta, não Qual é o deputado nenhum. Que tem um engenheiro? Qual é o deputado que tem um arquiteto que possa ir fazer um projeto de uma praça no município que ele vai dar emenda? Muitas vezes o município não consegue atingir a emenda porque não tem um projeto. Muitas vezes não tem gente para fazer um projeto. Então, qual é o deputado que tem? Mas o que nós temos hoje? Né? É um monte de cabos eleitorais contratados e pagos com dinheiro público para que na próxima eleição possa trazer resultado. Mas você sabe que eu tenho a percepção de que quando se fala em emenda, eu trouxe emenda para o município, a população em si, eles nem sabem para onde vai ser aplicado esse recurso, se o recurso vai ser aplicado, porém, tá lá o nome emenda e tá o nome do parlamentar. E aí, fica aí. Aí parece que está sendo serviço, está sendo prestado algo. Não tem essa sensação? Eu acho que as pessoas também têm essa sensação. É isso que acontece hoje, né, mano? Porque eu disse para você, hoje virou uma distribuição de recursos para que eu possa ter o meu nome numa faixa sobre uma rua, sobre uma viatura, sobre uma ambulância, sobre um veículo, recurso do deputado. Não é recurso do deputado. É uma emenda, que eu digo de passagem, como eu digo assim, se na hora do deputado votar algo que tira recurso do município, ele votasse para colocar mais recurso, não precisaria essa emenda. Né? Hoje essas emendas são essenciais porque o município está tendo que colocar o seu recurso próprio para compensar
todos os programas que o governo faz e não cumpre, o município tem que colocar o seu dinheiro e a emenda vem, então, para que o município possa fazer algo diferente. E aí, claro, cai na conta do deputado e gera do prefeito, gera do vereador uma obrigação com aquele parlamentar. Então, eu acho que está na hora da população começar a filtrar um pouco disso e começar hoje a olhar quem faz o quem na política. Eu estou cansado de ver, desculpa prolongar o assunto aqui, mas é importante para que a população comece a analisar, nos municípios. Por exemplo, Câmara de Vereadores aprovando projeto de emenda para vereador. O município de Pinhalzinho, os vereadores têm emenda. 1% do orçamento líquido é para os vereadores ter emenda. E aí você começa a ver vereador hoje nas redes sociais, emenda para que eles distribuam, para que eles vão lá. E aí, como ele não conhece a legislação, ele vai lá e dá emenda para uma associação de bolãozinho. Mas o município não tem como colocar dinheiro numa associação de bolãozinho. E aí você cria um atrito com o prefeito e a associação. Sabe? Então, é exatamente o que está acontecendo hoje. E aí você pega redes sociais, que hoje é uma coisa muito comum, Você pega redes sociais, vereadores em redes sociais hoje divulgando o seu WhatsApp, o seu e-mail, enfim, o seu Instagram, porque a população entra em contato com ele para passar as demandas. Mas o vereador não realiza nada. Ele não tem nem poder, nem autonomia para executar nada. Ele não é executivo. Quem executa é o poder executivo. Cabe ao prefeito, ao vice-prefeito em exercício, fazer a execução. O vereador está aí para quê? Para fiscalizar e legislar. Legislar, muitas vezes, não é fazer um projeto de lei. É pegar aquele projeto de lei que o prefeito mandou e melhorar, discutir com a população. Olha, o prefeito está fazendo esse projeto. O que você acha? Eu acho isso. Vamos melhorar. Isso é a função do vereador. É fiscalizar aquela obra que o prefeito está fazendo, é fiscalizar aquela obra, mas não, ele não faz obra. Então, é ridículo o que está acontecendo hoje, e eu acho que a população tem que começar a olhar, porque como os vereadores, a gente fala dos vereadores aqui, mas o deputado está fazendo igual. Hoje nós estamos aí, é um show de rede social. Exatamente. É um festival. Agora, legislação, leis que nos garantam mais segurança, ninguém faz. Leis que nos garantam mais recursos no município, ninguém traz. Então é difícil, sabe? Então está muito difícil. Eu acho que a população, cabe a ela. Eu vou falar uma outra situação aqui, daí não falo mais. Mas primeiro quero elogiar o energético. Uma delícia o energético. Precisamos, que esse bate-papo está muito bom. Eu acho que foi ele que me deu essa energia total aqui. Mas eu vou falar uma última coisa. Nós tivemos aí em 2022, e eu quero lembrar a população toda, nós tivemos em 2022 a aprovação do fundo partidário. Sim. Eu lembro que a população se revoltou. Será que alguém lembra do fundo partidário? Exato. Desse dinheirão que vai para as campanhas eleitorais? Você que não sabe o que é. Eu vi muita gente com o nariz, botando o nariz vermelho. Então, assim, mas foi distribuído na eleição. Agora 24 vai se distribuir de novo. Não sei se todo mundo sabe, mas é 5 bilhões. Peraí. Repete. 5 bilhões. 5 bilhões. Bilhões o fundo partidário. Então, vamos lá. Nós temos hoje 158 milhões de eleitores no Brasil. Isso dá em torno de R$37 por eleitor. Então vamos pegar a Maravilha aqui, que deve estar aí com seus 17 mil eleitores. Nós estamos falando aqui de 800 a 900 mil reais que poderia vir para o município de Maravilha para fazer cirurgia, fazer um exame, um ultrassom para quem tanto está numa fila, às vezes 2 anos esperando, para fazer isso. Não, mas vai para um político gastar. Então, assim, eu quero dizer um pouco assim, eleitoral. O eleitor que acha isso certo, que vota no candidato que usa o dinheiro do fundo. Agora, aquele que não concorda com isso, que comece a escutar qual é o candidato que vai dizer assim, eu não vou usar dinheiro do fundo eleitoral, eu não quero esse dinheiro. Então está na hora de nós começar, porque é só dessa forma que nós vamos começar a mudar, mas se o eleitor não mudar, se o brasileiro não mudar, nós não vamos mudar isso nunca. Hoje o Brasil vive uma realidade que é muito gasto e pouca entrega. E isso é importante que a gente fale aqui, gente, sobre o empreendedorismo, que hoje aqui, Mário Afonso Wojteksen, o Mário Sena, ex-prefeito do município de Pinhalzinho, 2 vezes reeleito, hoje diretor da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, trazendo esse importante assunto, Mário, para as pessoas conhecerem um pouquinho, porque o empreendedorismo, ele passa inevitavelmente pelo setor público também, seja pela burocratização, seja por uma série de assuntos, e nós precisamos abordar isso.
Porque hoje todo mundo quer estar bem de vida, ter uma condição financeira minimamente saudável que possa empreender, fazer o seu negócio ou até mesmo ser funcionário de alguém que empreende. E as dificuldades das empresas estão enormes. E aí aqui, gente, o bate-papo se prolongou, a conversa tá muito boa, o Super Belusso nos mandou um cafezinho, mas também nós estamos aqui no patrocínio do Sicoob Credial, que também é um importante parceiro que a gente precisa ter quando empreende. Uma cooperativa que entenda você. E o Sicoob Credial é mais que uma cooperativa. É um negócio que você se torna sócio do Sicoob, você entende? A cooperativa cresce, você cresce junto, você investe uma cota capital, esse dinheiro volta para você. Sicoob Credial. Em Maravilha, na Avenida Anita Garibaldi, no centro de Maravilha. Anotou o nome? Sicoob Credial. 17 agências entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina para melhor lhe atender. Agora, Mário, é o seguinte. Energético tomado? Tá no pique? Estamos bem. Gente, eu poderia continuar essa conversa aqui, porque é interessante a gente descortinar os assuntos. A política é delicada, muitas pessoas não querem ouvir. Amigos, ouçam o nosso bate-papo. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você conhece. No YouTube, tem uma setinha. Vai lá no YouTube, conecta, tem uma seta. Você compartilha com alguém. Sabe por quê? Assim, o algoritmo do YouTube entende que esse assunto é legal e vai levar para mais pessoas. Sabe por quê? Não é porque a gente quer aparecer. Pelo contrário, a gente quer que mais pessoas tenham conhecimento e a oportunidade de ouvir pessoas com conteúdo. Mário, parabéns pelo que você tem falado aqui, mas nós não encerramos não, tá? Você tá achando que nós vamos encerrar aqui? Não. Nós temos um quadro chamado Pingo nos Is. Sugiro você tomar mais um golinho aqui, no energético. Que é o seguinte, eu faço uma pergunta, você responde o que vier à sua mente. Preparado? Preparados, minha gente? Preparados? Eu só queria falar uma coisa antes. Né? Uma das coisas que eu tenho falado muito, falei isso durante 8 anos como prefeito em Pinhalzinho, né? E assumo esse compromisso aqui com a difusora de enviar para você muitas das informações que a CNM disponibiliza. Perfeito. Né? Quanto a custos, né? Então, eu quero só dizer assim, hoje nós temos aí uma média nacional, né? Por exemplo, uma creche, nós temos um custo aí em torno de R$ 2.400 por criança. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar porque nós brasileiros, nós temos a mania de dizer assim, nós pagamos imposto e não vemos retorno. Né? Nós pagamos, não vemos retorno. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, toda família que tem uma criança na creche hoje, ela tem que ter ciência de que ela está recebendo um retorno de mais de R$ 2.000 por mês dos impostos que ela está pagando. E cabe a ela a obrigação de devolver isso numa forma de preservar o patrimônio público. Né? Eu quero dizer exatamente isso, de colaborar. Nós vivemos hoje em todos os municípios pessoas que lamentavelmente destroem o que é público, pessoas que dificultam a coleta do lixo, né? Jogam resíduo na rua, jogam resíduo no chão. Então, essa é a contribuição. Então, eu vejo que nós temos que começar também a entender. Então, eu assumo esse compromisso de passar aqui na difusora, né, na emissora, muitos disso que nós temos, para que a população de Maravilha, em região, o ouvinte da difusora, possa começar a ter essa ciência e possa começar a se cobrar também. Porque nós temos que cobrar, sim, nós precisamos cobrar dos políticos, nós precisamos cobrar dos políticos, mas nós temos que começar a cobrar de nós mesmos também, que a gente também tem que dar o exemplo. E se cada um fizer a sua parte, exatamente, tudo fica mais fácil. Exatamente. Né? Ô, Mário, vamos lá, pingo nos is. Vamos lá. Perguntas e respostas, ok? Política, hoje, é mais negócio ou paixão? Não estou falando para você, estou falando para todo mundo. Paixão. Paixão? Paixão. Um acerto que faria de novo. Um acerto que você faria de novo. Ser candidato. Olha, gente, um spoiler. Posso dizer que é um spoiler? Olha. Um erro que virou um aprendizado. Um erro que você cometeu que virou um aprendizado. Olha, ter esperado muito tempo para entrar na política. Teria entrado antes. Teria entrado antes. Deveria ter entrado antes. Santa Catarina precisa mais de inovação ou infraestrutura? Infraestrutura. Um setor que pode gerar mais emprego no estado? Agronegócio. Quem é um exemplo de gestor público no Brasil para você? João Dória. Esse é o meu exemplo de gestor público.
Um livro ou uma frase que te inspira na sua forma de liderar? Olha, um dos livros que eu mais gosto é um livro do Marco Polo, né? Do escritor e psiquiatra Augusto Cury. Ele conta a história, se eu posso falar, ele conta a história de um estudante de medicina que, quando ele foi participar da anatomia, de cortar um corpo, quando o corpo entrou, ele questionou: peraí, de quem é esse corpo? Quem é o cara que está deitado aqui? Porque normalmente é um indigente, mas quem foi essa pessoa? E aí o professor dele disse: olha, para mim não interessa, mas se você quer saber, vai, pesquise. E aí ele largou a faculdade e foi para a rua pesquisar quem era aquele corpo. Então, por tudo que ele passou, ele cresceu muito. E eu cresci muito lendo o livro, sabe? Você começa a ver tudo o que acontece com as pessoas e aonde pode levar uma pessoa. Aquele corpo que estava lá no final do livro, ele era o patrono da universidade. Era um dos maiores cirurgiões do país, que, ao perder a sua família num acidente, perdeu a esposa e os filhos num acidente, ele simplesmente abandonou tudo e foi viver nas ruas. E aí foi morto e foi doado o seu corpo como indigente, né? E era o cara que dava o nome à universidade ali. Então, para mim, foi um dos maiores exemplos que eu li. Um livro que eu recomendo é Marco Polo. Marco Polo de Augusto Cury. Marco Polo de Augusto Cury. Fica a dica para você que nos acompanhou aqui no Persona Singular. Mário, quero agradecer a tua presença no dia de hoje aqui. Extrapolamos o tempo, a gente falou sobre vários assuntos, mas é sempre muito salutar nós falarmos sobre esse assunto que é delicado, não só no empreendedorismo, mas na vida cotidiana, que é política, que é vida pessoal. Muito obrigado por permitir vir aqui, abrir teu coração, falar. Seja muito bem-vindo aqui à Maravilha, à Difusora, ao Persona Singular, ao meu programa. Vana, muito obrigado. Eu agradeço mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade. Olha, parabéns pelo estúdio. Parabéns. Estou muito à vontade aqui. Ai, que né? bom. A gente, apesar de estar na vida pública, mas você... Quem que não está nervoso quando fica atrás do microfone? E aqui você quebra todo esse nervosismo, né? Com essa simplicidade, com essa beleza que ficou o teu estúdio e a forma que você conduz. Muito obrigado mesmo. Agradeço muito, né? Fica aqui um abraço a todos os maravilhenses, essa cidade que para mim também é um exemplo. Conheci Maravilha lá em 1988 e como essa cidade cresceu. E eu digo que Maravilha e Pinhãozinho, elas têm uma característica muito parecida, que é esse empreendedorismo, né? Então, fica aqui os parabéns também a todo esse povo do Maravilha. Ai, Mário, muito obrigada. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui, antes de nós encerrarmos o programa. Eu confesso que eu estava bem ansiosa e é um tema bastante delicado para a gente falar, sabe? Até mesmo para você que está nos ouvindo aqui, deixa eu trazer esse contexto para as pessoas entenderem. É difícil a gente falar sobre um assunto que hoje as pessoas não querem mais saber. Eu não quero mais saber de política. Eu quero seguir minha vida. Só que a nossa vida segue junto com a política. Gente, então muito obrigado. Você que ficou conosco até agora, se gostou desse conteúdo, comenta aqui o que você gostou, compartilha esse assunto. Também tem no nosso Instagram uma postagem do Mário Afonso, que veio hoje aqui no Persona Singular. Eu agradeço todo mundo que esteve não só à frente dos microfones, mas atrás dos nossos bastidores, a nossa equipe técnica de produção, a você que ficou conosco, os nossos patrocinadores, a Bali Energético, o Super Belusso e também o Cicobi Credial. Meu muito obrigado. Não desligue o seu rádio, que a 90.3 segue programação Tarde Adentro. Um grande beijo, até o próximo. Tchau. Obrigada, Mário. Tchau, tchau. Muito obrigado.